Hoje, você vai ter uma conversa real com Deus. Mas não com o Deus que te apresentaram nas páginas da Bíblia. Não com o Deus que castiga, nem com o que salva. Nem aquele que parece ter um trono nos céus, cercado por anjos e harpas. Hoje, o encontro é com algo mais profundo, mais silencioso, mais desconfortável. Um Deus que talvez mora nas dúvidas, e não nas certezas. Um Deus que talvez nunca tenha falado com palavras, mas que sempre sussurrou no seu vazio, bem no momento em que você achou que ninguém estava ouvindo. A pergunta não é se ele existe, mas se você já teve coragem de olhar para dentro e perguntar: e se for tudo diferente do que me ensinaram? Você já parou para pensar: será que os milagres aconteceram mesmo? Ou será que foram metáforas mal interpretadas ao longo dos séculos? Será que o Apocalipse é uma profecia real que vai acontecer com fogo, sangue e destruição? Ou será que já aconteceu, dentro de cada um de nós, silenciosamente, a cada vez que perdemos a fé no outro, ou em nós mesmos? E se o fim do mundo não for um evento externo, mas um colapso interno? Um desmoronamento daquilo que a gente acreditava ser eterno, mas que nunca foi. Você se chama de ateu, mas sente um aperto no peito quando vê o pôr do sol. Você diz que é cristão, mas não vive nem metade do que prega. Você se diz católico, mas sua relação com o sagrado é mais de culpa do que de amor. E se, no fundo, somos um pouco de cada coisa? Um amontoado de dúvidas mal resolvidas que vestem máscaras de fé para não encarar o medo de não saber? A pergunta é: você está mesmo pronto para conversar com esse Deus que não responde orações, mas que nunca deixou de observar em silêncio cada escolha sua? Essa conversa não foi feita para te acalmar. Ela foi feita para te desmontar. Vai te tirar do eixo. Vai te fazer repensar cada palavra que você ouviu em missas, cultos, ou até mesmo nas aulas de ciências. Vai te fazer duvidar de tudo, inclusive de você. Vai doer. Vai confundir. Vai parecer que você está enlouquecendo por dentro. Mas às vezes é preciso quebrar todas as certezas para encontrar algo verdadeiro. Às vezes, é só quando a fé morre que algo novo pode nascer. Se você está preparado para esse mergulho no escuro, se você tem coragem de atravessar esse abismo com a alma nua, então se inscreve no canal. Ative as notificações. Respire fundo. E vamos começar. Porque o que vem agora vai mudar tudo. A Terra Prometida. Ruas de ouro. Um corpo perfeito. Um céu que mais parece uma loja de luxo eterna, sem sofrimento, sem rugas, sem boleto. Onde você imagina que vai chegar depois de morrer, finalmente com a aparência que sempre sonhou, finalmente sem dores, sem rejeição, sem espelho te acusando. Mas deixa eu te contar uma coisa: talvez essa fantasia seja só isso, uma fantasia. Talvez essa terra prometida seja apenas um holograma mental, um desejo inconsciente de escapar de uma vida medíocre. E aí você se pergunta: mas e se for verdade? E eu te devolvo: e se for mentira? E se, ao morrer, você não encontrar tronos, nem anjos, nem harpas, mas sim uma esfera de luz, sem rosto, sem emoção, que te absorve como um dado jogado num programa cósmico? E se sua alma não tiver voz, não tiver nome, não tiver nem o corpo que você tanto alimentou com vaidade e expectativas? Você aceitaria esse destino? Aceitaria passar a eternidade como um silêncio consciente ao lado de um sol estático e indiferente? Porque enquanto isso, aqui embaixo, o cristão berra para cima dizendo lá vai ser melhor, mesmo tendo abandonado cada pequeno milagre que já teve nessa vida. O batuqueiro esmurra um tambor para agradar uma divindade que ele mesmo moldou em pensamento, e no final se protege com um só Deus pode julgar, quando 20 minutos antes estava chorando para ver uma entidade descer do teto. A crente anda com a saia arrastando no chão, como se tecido purificasse alma, mas trai o marido 2 vezes por semana com a frieza de quem aprendeu a mentir ajoelhada. E você aí, achando que é fácil, né? Que é só viver direitinho, pedir perdão, frequentar o templo certo, bater palma no momento certo, e pronto, o passaporte pro paraíso tá carimbado. Mas e se o paraíso for um lugar onde você perde tudo que te fazia humano? Seu toque, sua língua, sua pele, seu cheiro.
E se, ao encontrar Deus, você descobrir que Ele nunca teve forma, e que tudo o que você sonhou era só projeção do seu medo de desaparecer? Agora me responde com sinceridade, se essa for mesmo a terra prometida, você ainda quer ir para lá? Você acha que seu pastor não pularia do barco na hora? Que ele não daria meia volta e pediria para voltar para a terra, só para sentir fome de novo, só para sentir medo, só para lembrar como era ser gente? Porque lá, nesse suposto paraíso, talvez não exista tempo, nem história, nem memória. Talvez Deus seja apenas um núcleo de energia que não conversa, não consola, não explica. Um Deus que te quer ali, estático, como um código num sistema. E é por isso que os cultos te assustam mais do que te libertam. Eles pregam um Deus Pai, mas te fazem sentir pavor do próprio Pai. Já parou para pensar nisso? O medo é o alicerce da fé que te venderam. E o medo, meu amigo, é o oposto do amor. Enquanto isso, o mundo real vai desmoronando. E a verdade é que, só de olhar para a cara de certas pessoas, você percebe, parecem personagens de videogame. Um monte de NPC programado para levantar, trabalhar, rezar e dormir. Gente que acha que basta ir à igreja para se salvar. Que acha que tomar um banho de batismo limpa uma alma carregada de hipocrisia, inveja e ignorância. Mas e se tudo que está escrito na Bíblia nem sequer aconteceu? Ou pior, e se já aconteceu, e a gente está aqui repetindo tudo de novo, como ratos num labirinto que nunca muda? O céu vai rasgar? O mundo vai parar? Ou será que já estamos dentro do apocalipse, mas ninguém percebeu porque foi ensinado a esperar por fogos no céu, quando na verdade o fim chegou em forma de rotina e alienação? Olha à sua volta. Vê os que têm poder. São homens vazios, bilionários entediados, dominando um sistema que eles mesmos nem entendem. Mulheres cada vez mais superficiais, com bocas inchadas e selfies ocas. Adolescentes que parecem zumbis sociais, sem ideias, sem identidade, sem propósito. E você quer saber por quê? Porque foram criados por dois idiotas que também não sabiam de nada, dois adultos que fingiram o tempo inteiro ter o controle de um mundo que nunca foi deles. E agora tá você aí, no meio do caos, tentando entender para onde tudo isso vai. Mas e se não for para lugar nenhum? E se a vida for só esse barulho confuso entre o nascimento e a morte? Um intervalo curto, onde você escolhe entre repetir tudo o que te ensinaram ou queimar tudo e procurar sentido de verdade. A escolha é sua. Mas saiba, essa conversa não foi feita para te confortar. Foi feita para te ferir. Porque às vezes é no corte profundo que a verdade finalmente escorre. E talvez, só talvez, Deus esteja nesse sangue. Por fim, se você chegou até aqui, já prova que é diferente. Num mundo onde vídeos de 7 segundos viraram alimento para mentes viciadas em distração, parar por 5 minutos e meio para ouvir, refletir e questionar já é um ato de rebeldia. Você não é igual aos outros, e não porque isso te faz melhor, mas porque isso te faz consciente. Enquanto a maioria só quer dopamina rápida, você veio atrás de um tapa na alma. E olha onde você caiu. No abismo do pensamento. No desconforto de encarar o que ninguém quer encarar. Você abriu essa porta. E agora, não tem mais como desver o que está sendo mostrado. Porque quando você começa a pesquisar de verdade, começa a ler Spinoza, Nietzsche, Pascal, Darwin, a cabeça explode. Você começa a se perguntar, que porra é essa tudo o que me ensinaram? Todos eles viram algo. Todos eles tocaram uma camada da realidade que está muito além dos gritos de púlpito ou dos vídeos virais de TikTok com versículos decorados. Spinoza, por exemplo, via Deus não como um ser separado do mundo, mas como o próprio mundo. Deus era a natureza, era o todo. A força que organiza o caos. E se for isso? E se Deus for um processo, e não uma pessoa? Um sistema vivo, e não um velhinho entronado nos céus? Já Pascal olhou para isso tudo e disse, se eu acreditar em Deus e Ele existir, eu ganho tudo. Se eu acreditar e Ele não existir, eu não perco nada. Deus virou uma aposta. E é isso que te assombra, a possibilidade de ter vivido errado.
há de estar apostando no cavalo errado. Já Nietzsche, o todo brabo, que proclamou a morte de Deus, acabou num colapso nervoso, chorando, ajoelhado, abraçado ao pescoço de um cavalo chicoteado. Um homem que enfrentou o universo com a lógica e caiu derrotado pela dor de existir. Darwin, que cruzou oceanos por 5 anos, voltou como herói ao dizer que não acreditava em Deus, foi jogado ao fogo da ignorância religiosa. O que esses homens têm em comum? Eles enxergaram algo que a maioria nunca vai ter coragem de olhar. E é aí que a coisa pega. Você, que talvez ainda vá a cultos, ainda bata palma, ainda jogue suas dúvidas para debaixo do tapete da fé, começa a se sentir pequeno diante de tudo isso. Bater um tambor, cantar um louvor, repetir frases decoradas, tudo isso se torna quase insignificante perto da vastidão da existência. E não é que seja errado. O problema é achar que isso é tudo. Que isso basta. Que isso resolve. A verdade é que as perguntas continuam batendo na porta. Para onde foram esses pensadores depois que morreram? Pro céu? Pro inferno? E se eles estiverem todos juntos agora, num lugar que não tem nome, mas tem sentido? Um lugar onde consciência e energia se fundem. Onde não há religião, mas há entendimento. E aí você vê como fomos enganados por imagens de anjos sarados, homens loiros com asas brancas, quando os próprios relatos antigos descrevem esses seres como algo horrível de se olhar. Cheios de olhos, rodas flamejantes, formas inumanas. A verdade, meu amigo, é que não estamos prontos nem para ver um anjo, quanto mais para entender o que é Deus. E se ele realmente se rebaixou ao ponto de virar carne, como dizem que Jesus fez, foi porque o ser humano é tão limitado que só consegue acreditar no que se parece com ele mesmo. Não aceitamos um Deus átomo. Não aceitamos um Deus luz. Queremos um rosto. Queremos um herói. Queremos um pai. E quando não recebemos isso, sentimos medo. Acreditar em milagres do passado é confortável. Questionar a ausência deles hoje é perigoso. Porque pode te levar a perceber que talvez nunca tenham acontecido da forma que contaram. Talvez o verdadeiro milagre seja estar vivo. Talvez o milagre seja exatamente você estar ouvindo isso agora. Porque gente que vai à igreja há 30 anos nunca ouviu falar do Deus de Spinoza. E talvez ele esteja mais próximo da ideia de divindade do que qualquer altar de ouro. No fundo, todo mundo quer a mesma coisa, um motivo para continuar vivendo. Um sentido para a dor. Uma promessa de que, no final, vai valer a pena. Mas a pergunta que ecoa é: e se você estiver vivendo só metade da verdade? E se o seu vício, o seu adultério, sua bebida, sua busca por prazer sem sentido, não forem pecados, mas sintomas de uma alma vazia, pedindo socorro de formas erradas? E se tudo isso for só uma tentativa fracassada de preencher um buraco que você nem sabe de onde veio? O que Pascal, Spinoza, Nietzsche e Darwin tentaram fazer foi encontrar esse buraco. Encarar esse vazio. E cada um saiu destruído de um jeito diferente. Agora, quero saber de você. Para onde você acha que isso tudo está levando? O que tem no fim da estrada? Um julgamento? Um abraço? Um silêncio eterno? Será que Deus é uma estrela pulsante, observando cada pensamento seu? Será que Ele é um átomo? Um todo invisível, presente em cada respiração, em cada lágrima, em cada orgasmo e em cada grito de desespero? Talvez sim. Talvez não. Mas uma coisa é certa, todos os caminhos, se você seguir com coragem, vão te levar para algo maior. E quando esse dia chegar, o dia da sua morte, uma surpresa te espera. Pode ser uma luz. Pode ser um nada. Pode ser a resposta que você procurou a vida inteira. Mas até lá, entregue. E confie. Porque o que vem depois é maior do que qualquer pastor já ousou pregar.